Amados irmãos, temos caminhado ao longo do Evangelho de Lucas e até agora já vimos dois momentos muito especiais. Os capítulos 1 e 2 nós tivemos a oportunidade de aprender e de ouvir a respeito da infância do Senhor Jesus, desde quando o seu nascimento foi predito, até o momento em que Maria ficou sabendo, o que se passou com José, o seu nascimento, bem como ali no templo com os seus 12 anos de idade, antes passando pela circuncisão, a apresentação. Vimos muito a respeito do Senhor Jesus nesse primeiro momento apresentado por Lucas a respeito da sua infância. No capítulo 3 tivemos a oportunidade de ver de maneira inicial que aquele que também ele falara inicialmente, João Batista, agora é apresentado de maneira ativa, realizando o seu ministério, pregando o arrependimento, convocando gentios e também judeus a se batizarem, a se arrependerem dos seus pecados, mostrando que o fato daqueles judeus serem filhos de Adão não isentavam eles da condenação eterna, eles precisavam se arrepender, tais como os outros. Então nós vemos o ministério de João Batista sendo desenvolvido por Lucas, apresentado, até o momento que João Batista é questionado pelas pessoas se ele não era o Cristo. Ele disse: não, vai vir alguém que é mais poderoso. Eu vos batizo com água, ele vos batizará com o Espírito. Eu não sou digno sequer de desatar as sandálias dos seus pés. É quando Lucas relata que esse mesmo João Batista atacou muito Herodes Antipas, em meio aos seus pecados, em meio à sua forma de viver contrária às Escrituras, e Herodes então tem o desejo de encarcerar o nosso João Batista, profeta, depois de 400 anos levantado por Deus, para encarcerá-lo. E ali Lucas, não de maneira cronológica, ele quer colocar um ponto final no ministério ativo de João Batista, e agora ele passa a falar a respeito de Jesus Cristo e do início do seu ministério. É quando semana passada vimos que Jesus Cristo aparece publicamente com o desejo de dar início a esse ministério lá, não é, às margens do Jordão, onde o próprio João Batista estava desenvolvendo o seu ministério para ser batizado então por João Batista. Naquela ocasião, João Batista disse: Senhor, eu não posso fazer isso, você que tem que me batizar. Lembremos então que Jesus Cristo disse: olha, para que se cumpra toda a justiça, vamos deixar desse jeito. E Jesus Cristo então foi batizado. E naquele momento nós vemos a manifestação da Trindade, onde o Filho está ali dentro da água para ser batizado, o Espírito Santo como um sinal visível, ungindo, capacitando o Messias para a sua obra e para o seu ministério, e a voz de Deus falada dos céus. Temos então ali o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e o Pai testemunhando em alta voz: Tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Vimos que a centralidade desse texto mostra que ali estamos diante da testificação do Pai em relação ao seu Filho: Tu és o meu Filho, Filho esse a quem eu tenho prazer, Tu és o Filho de Deus. Posteriormente, Lucas, vocês podem acompanhar isso no capítulo 3, ele passa a falar da genealogia de Cristo. E diferente de outros evangelistas como Mateus, ele coloca a genealogia entre o batismo e a tentação. Por quê? Nós vimos que Lucas ele está escrevendo, irmãos, não como Mateus estava escrevendo para os judeus, mas Lucas estava escrevendo para Teófilo, um gentio, alguém, não é, de grande posição no Império Romano,
era a ideia de que Lucas estava mais preocupado com os gentios, em mostrar que o evangelho vai além dos judeus e ele alcança então todas as nações. Por isso ele coloca a genealogia de Cristo diferente da de Mateus. Em que sentido? Mateus segue a linhagem de José, Lucas segue a linhagem de Maria. Todos dois passam pelo trono de Davi, todos os dois passam por Abraão, o pai da fé, mas Lucas vai além. Lucas vai até Adão, para mostrar para aqueles que não eram israelitas, que Jesus Cristo também se identificava com eles, pois ele era filho de Adão, filho de Deus. É quando chegamos em nosso texto, irmãos. Texto esse que fala a respeito da tentação de Cristo. O tema desta noite não poderia ser outro. Esta noite nós iremos falar a respeito da tentação do nosso Senhor. Cristo, ele sendo tentado pelo diabo, e teremos que aprender algumas lições preciosas. Creio em Deus, que Deus tem poder para falar e nos desafiar em muitas áreas da nossa vida esta noite. Leiamos de maneira inicial versos 1 e 2, que vão servir para a gente como uma introdução daquelas 3 tentações pelo qual o Senhor Jesus passou. Leiamos. Jesus Queridos irmãos, o texto mostra que há uma ligação, e nós vamos ver isso um pouco mais adiante, muito clara entre o batismo de Jesus e a sua tentação. Apesar de estar inserido a genealogia de Cristo aqui em Lucas, se você for ler, por exemplo, Mateus, você vai ver que de maneira cronológica, ou seja, em relação ao tempo, o que aconteceu depois do batismo foi isso. Foi Jesus Cristo, cheio do Espírito que havia sido então derramado sobre ele ali no batismo. Ele volta do Jordão, e olha que interessante, ele foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Ou seja, irmãos, o mesmo Espírito que outrora caminhou com ele durante toda a sua vida, porque ele é Deus, que foi visivelmente derramado, ungindo ele, capacitando para a obra. Esse mesmo Espírito agora é quem guia. Marcos vai falar que esse Espírito compeliu, impulsionou Cristo, levou Cristo para o deserto. Isso é importante nós vermos, porque nós vamos ver que a tentação de Cristo, ao contrário do que muitos pensam, nós vamos ter uma ideia de que Cristo, ele foi colocado ali pelas mãos do próprio Deus, para ser então provado por Deus, tentado por Satanás. Veremos mais à frente a diferença preciosa destas expressões. Então, é o mesmo Espírito que foi derramado sobre ele, que leva ele agora para o deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Irmãos, olha que interessante. Se você for ler Mateus, por exemplo, Mateus vai dizer que ele foi 40 dias para o deserto, e que depois dos 40 dias ele foi tentado. Mas tanto Marcos como Lucas dá a ideia de que a tentação de Cristo, ao contrário do que muitos pensam, não aconteceu simplesmente após os 40 dias, ou no 40º dia. Nós vamos ver que durante os 40 dias, como diz o texto, Jesus Cristo foi tentado pelo inimigo. Imagine o que era o deserto, irmãos. Um lugar completamente árido, um lugar
sem vida, inóspito, um lugar onde havia feras, onde havia situações extremamente perigosas, onde havia sede, onde havia um calor terrível durante o dia, onde havia muito frio durante a noite. Cristo então passa ali 40 dias. Lucas não registra isso, mas Mateus vai dizer que ele passa 40 dias jejuando. Por isso que ele vem ter fome durante esses 40 dias. E durante esse período, certamente Satanás intentou contra o Senhor. Aprove a Deus que tivéssemos o registro dessas 3 grandiosas tentações do nosso Senhor, mas podemos imaginar que dia após dia, Satanás se manifestou de todas as formas possíveis, a fim de fazer com que o Filho de Deus pudesse, quem está pecando, ou fazendo a sua vontade e não a vontade do Pai. Meus irmãos, durante esses 40 dias, Cristo foi tentado pelo diabo. Talvez você se pergunte, por que 40 dias? Nós vamos ver que aqui é uma ligação clara com uma outra provação, que não foi de 40 dias, mas de 40 anos. Quando Israel caminhou pelo deserto, e ali passou por uma provação da parte de Deus, por assim dizer. Então nós temos autores que associam muito bem esse período de 40 dias com os 40 anos, até porque o Israel ali também representava ou tipificava o Filho de Deus, no sentido de serem filhos de Deus, e o Pai se relacionava com esses seus filhos, e eles passaram por diversas provações também. Agora Cristo, Filho de Deus, passa também por situações das mais diversas. Isso, por exemplo, do foco de Mateus vai ser importantíssimo, porque Mateus está se dirigindo para judeus, e as expressões e as respostas de Cristo determinam aquele período do Êxodo, estão ligados ali a Deuteronômio, todas elas, e vão mostrar a relação entre o povo de Israel e as suas provações. Por isso, estes 40 dias pode se destacar como um período completo de provação, de luta, de sofrimento, e Cristo passou por esse período. Ele foi tentado pelo diabo. Eu queria fazer uma distinção importante para os irmãos. Se vocês abrirem Tiago, capítulo 1, vamos lá para Tiago, capítulo 1. Sobre a origem do pecado. Diz assim, a partir do versículo 12: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Decora esta expressão. Porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, lembre-se dessa expressão, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. A mesma expressão grega, usada por Tiago, para falar a respeito da provação da parte de Deus, é usada para falar da tentação da parte do diabo. É importante nós fazermos uma distinção. Vocês precisam compreender que o diabo, ele tenta os homens para a sua destruição. Deus, ele prova os seus filhos para a sua aprovação. Nesse contexto, nós poderíamos caminhar dentro dessas duas perspectivas. Mesmo Deus havendo dito que eis o meu filho amado em quem me comprazo, o filho dele, ao vir a este mundo, ele está em um estado de humilhação e passa por diversas situações de provação. Por outro lado, Satanás está todo o tempo tentando
a destruição de Cristo, bem como a destruição da igreja e a destruição de todos aqueles que se colocam em seu caminho. O diabo este, que é um ser real. Não pensem, como muitos pensam, que Satanás é um mito, é uma força especial, é algo sobrenatural, mística. Ele é um ser espiritual, é um ser real. Ele de fato existe. Charles Spurgeon, ele dizia que Satanás, ele é real, a tal ponto dele usar a ilustração de um predador e uma zebra. Ele dizia, olha, ele é tão real, que ele espera, ver a fragilidade da sua caça, por assim dizer, e então ele vai lá e a devora em meio às suas fraquezas. Não pense, irmão, que por sermos presbiterianos e não falarmos aqui todos os domingos de batalha espiritual, de você está doente, irmão, é o Satanás. Irmão, o pneu do carro do pastor furou, foi o diabo. Não, vá com calma. Mas por outro lado, não cometa o erro de achar que ele não existe. Não cometa o erro de achar que ele não tem poder. Sim, de fato, o que Cristo passou, nós não passaremos em sua plenitude, porque Satanás foi derrotado, falaremos sobre isso. Mas de fato, aquele que é o acusador, o diabolos, aquele que quer enganar, esse então se coloca diante do Senhor, depois de 40 dias de jejum, de oração, e ele aqui vai fazer algumas perguntas, alguns questionamentos para o Senhor Jesus. Mas talvez você se pergunte, pastor, Cristo foi tentado, mas ele era Deus. Deixe-me dizer algo para vocês. Cristo, irmãos, e aqui está em foco a sua natureza humana. Não pense você que Cristo, ele passou 40 dias no deserto de jejum e oração, porque ele era Deus. Nós temos relatos de pessoas que sobreviveram, e a própria ciência vai dizer que é possível o homem sobreviver cerca de 30, 40 dias sem alimento algum, apenas com água. Cristo, ele, como um homem, se colocou nesta situação, guiado pelo próprio Pai, e ele então passou por aquele período de consagração, de jejum, se preparando para o seu ministério, e naquele período ele está sendo fustigado por Satanás, e Satanás então se levanta, porque como diz o texto, nada ele comeu naqueles dias, e ao fim deles ele teve fome. Fome é um retrato da natureza humana do nosso Senhor, e vendo então a fragilidade do nosso Senhor, o Satanás então se manifesta de maneira mais visível e descrito nas Escrituras para tentar o nosso Senhor dentro daquele momento em que o Senhor Jesus estava passando. Diante disso, irmãos, o texto de Lucas nos relata 3 tentações, e nós iremos olhar para cada uma delas e ver como Cristo reagiu a essas tentações. O que Cristo fez, o que podemos aprender em meio a essas tentações, qual a importância da palavra de Deus, o que Satanás faz com a palavra de Deus, qual era o objetivo de Satanás e tantas outras coisas, se assim o Senhor nos aprouver. Então vejamos as tentações pelo qual o Senhor passou, depois do seu batismo, sendo guiado pelo Espírito ao deserto, depois de 40 dias de jejum e oração. Nós então veremos o que o tentador se manifesta
a fazer com o nosso Senhor. A primeira tentação, leamos versículos 3 e 4 da palavra do Senhor. Disse-lhe: Disse-lhe então o diabo. Meus irmãos, nós vamos observar que aqui vai ter um embate entre a palavra de Deus e a palavra de Satanás. O que Satanás fala, o que o diabo fala, e o que Deus nos ensina. O que é verdade, o que deve ser seguido, o que devemos dar ouvidos, é aquilo que procede da boca do diabo ou aquilo que procede da boca de Deus. Ele diz então para o Senhor Jesus, em meio àquela situação: se és o Filho de Deus. Esta expressão "se", não podemos relacionar ela e dizer Satanás tinha dúvida que ele era o Filho de Deus. Não. Nós vamos ver que a grande maioria, das pessoas que se detêm ao estudo dessa expressão, eles vão destacar duas coisas importantes. A primeira é que esse "se" não está ligado ao fato de Satanás duvidar de que ele era o Filho. Satanás sabia com quem estava lidando. Ele queria destruí-lo. Ele sabia quem era o Filho de Deus. E outra questão importante é que esta expressão "és o Filho de Deus", se você for para o batismo de Jesus, lá no versículo 22, olha o que é que diz, O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu uma voz dizendo: tu és o meu Filho amado. No batismo de Cristo havia sido testificado da parte de Deus que ele era o Filho. Cristo havia testemunhado seu Pai, falando que ele era o seu Filho e que tinha prazer nele. O diabo sabia com quem estava lidando, e ele quer gerar dúvida no nosso Senhor e dizer assim: olha, se você realmente é Filho de Deus, porque disseram lá no batismo e uma voz veio do céu dizendo que tu eras Filho de Deus, então se tu és, Satanás não tem dúvida a respeito de quem ele é e a respeito de quem Cristo é, mas ele quer lançar dúvidas no coração daqueles que defendem a verdade de Deus. Querido, nós vamos ver aqui que Satanás quer fazer com que Cristo duvide. Duvide, irmãos, quem sabe, do cuidado paterno, do amor de Deus, ao ponto dele dizer nas Escrituras, como está escrito: olha, manda essas pedras se transformarem em pão. Se você obter fotos daquela região ali dos desertos da Palestina, inclusive há uma fábula que eu já citei aqui, de que conta-se uma história de que quando Deus mandou, isso é uma fábula, isso não existe, quando Deus mandou distribuir as pedras pelo mundo, aquele que carregava tropeçou na Palestina e despejou um bocado lá, porque são terrenos extremamente pedregosos, dos mais terríveis. Onde você olhar ali, você vai ver pedras, pedras e pedras. Imagine então o diabo se apresentando ao Senhor, não sabemos como, e não vamos além do texto para não falar heresia. Se fosse no Éden, nós podemos ver lá uma serpente. Aqui não sabemos como isso se deu, mas de fato ele se apresenta diante do Senhor e diz: olha, se realmente tu és Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Então você deve se perguntar: mas pastor,
Ele sendo Cristo, ele não poderia transformar as pedras em pão? Que mal haveria nisso? Ele não fez paralítico voltar a andar, cego voltar a enxergar? Porque ele não poderia simplesmente transformar as pedras em pão e saciar a sua fome? Porque a tentação, irmãos, esta primeira, está relacionado a esse desejo pelo prazer. Notem que o foco dessa primeira tentação, por assim dizer, é a carne. Quem está com fome, Cristo está, com fome, Ele está, passando por necessidades físicas. E meus irmãos, eu não sei se você já passou por algum período de fome, de necessidade. Talvez aqui, não sei, você já passou um dia sem comer para fazer algum exame. A última vez que eu precisei passar um dia sem me alimentar para fazer um exame, quando deu 9 horas da noite, eu quase que precisava ir para um hospital. Porque eu tenho esse problema de enxaqueca crônica, e quando deu 9 horas da noite, a minha cabeça parecia que ia explodir. Talvez você passe um dia se preparando para um exame e não coma. Talvez você passe 2, 3, num jejum daquele fervoroso. 40 dias, irmãos. E ser oferecido para você o pão. Que tentador. Mas, irmãos, o foco aqui não está simplesmente em saciar a carne, o desejo físico do Senhor Jesus, mas está em fazer com que o Senhor sucumba, fazer com que o Senhor faça a vontade de Satanás, escolha seguir as palavras de Satanás, caia neste erro e não fazer a vontade do Pai, que havia lhe guiado para o deserto, para aquele tempo de consagração, de provação, para, prepará-lo ainda mais para a sua missão que ele estava então designado. Então, irmãos, nós vamos ver que a tentação está relacionada a isso. E Jesus Cristo responde. E Jesus Cristo vai responder, e eu quero que você fique atento, porque as 3 respostas de Cristo estão alicerçadas na Escritura. Nós vamos ver, então está escrito, então lhe respondeu, está escrito, está escrito, está escrito. Jesus, ele resiste à tentação de Satanás através da palavra de Deus. Você vem com suas palavras para gerar dúvida em meu coração. Você vem com suas palavras para eu satisfazer a minha carne. Você vem com palavras para eu fazer a sua vontade e não a do Pai. Deixe-me então usar as palavras daquele que me tem por filho. E deixe-me dizer algo para vocês. Versículo 4, Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Jesus Cristo está citando Deuteronômio. Vamos abrir Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Para vocês entenderem um pouco melhor o contexto dessa passagem, eu estou lendo dos versos 1 ao 3. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, entregueis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento a vossos pais. Recorda-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, nesses 40 anos, para te humilhar, para o quê? Te provar, para saber o que estava em teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Ele te humilhou, e o próprio Deus deixou ele o quê? Eles o quê? Terem fome, e sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão
viverá o homem. Lucas, por aqui, parou a sua narrativa, mas Mateus continua a descrever o que esse texto nos diz. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Meus irmãos, neste momento, a palavra que Cristo usa foi uma palavra que no passado o povo de Israel, que passou por 40 anos de provação também no deserto, este povo passou por muitas situações e houve momentos em que eles passaram por fome, por necessidade, e foram atrás de Moisés e foram questionar a Deus: olha, a gente precisa de pão. Deus então providencia o maná, sustenta eles com o maná, mas aquilo que eles passaram teve um propósito. Deus queria ensinar o povo de Israel a depender dele. Queria ensinar o povo de Israel que diante da sua majestade e da sua glória, eles precisariam confiar no seu cuidado paterno, crer na providência do seu Deus. Que se eles achavam que precioso era o pão nosso de cada dia, Deus disse para ele: muito mais precioso é a palavra que sai da minha boca, é porque essa que realmente vai lhe sustentar e vai lhe dar vida. Cristo Jesus então responde àquele que queria que ele satisfazesse os desejos da carne, que queria que Jesus Cristo abdicasse da vontade de Deus e desse ouvidos ao tentador. Ele responde com a palavra de Deus dizendo: olha, muito mais vale eu passar por provações, passar por fome, passar por escassez, passar por lutas, do que ouvir a tua voz, tentador. Porque a palavra de Deus está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ou seja, Satanás, do meu Pai, que me disse: eis o meu filho amado em quem me comprazo. Querido irmão, como esse texto fala tremendamente ao meu coração. Quando eu olho para esse texto, e eu olho para o que o Senhor Jesus estava vivendo e o que lhe foi oferecido, irmãos, eu digo sem medo em meu coração, sem medo em meu coração, eu acho que talvez com 3 dias, 4, talvez eu já comeria daquele pão. Digo isso com tristeza. Nós somos fracos, irmãos. Nós somos limitados. Não venha você dar uma de santo para cima de mim e dizer que você está isento. Se hoje eu estou em pé nesse púlpito é porque o Senhor me sustenta. Sou melhor do que nenhum de vocês. Se aprover a Deus eu terminar o meu ministério com fidelidade, como eu oro para Ele todos os dias, foi pela vontade dEle, pela mão dEle. Quando eu olho para o Senhor Jesus, resistindo a esse prazer, eu vejo, irmãos, como nós temos corrido atrás do que comer, do que vestir, do que beber. Nós somos tentados todos os dias a abrir mão de ouvir a voz de Deus e lhe obedecer com fidelidade para correr atrás do pão, para saciar as necessidades da nossa carne, para lutarmos para que os nossos filhos tenham um bom colégio, para que possamos ter um plano de saúde, para podermos morar em uma boa casa, para podermos ter o que comer, para poder ter o que vestir, para poder ter o que beber, para poder alcançar aqueles sonhos, para poder fazer aquelas viagens.
Todos os dias nós somos assediados com os prazeres desse mundo. Todos os dias nós somos assediados pela voz do tentador a dizer: faça isso, faça isso. E quando, irmãos, nós saciamos os desejos da carne, nós estamos dando a voz, ouvidos ao nosso tentador e não ao nosso Senhor. Porque o nosso Senhor disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O nosso Senhor disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, fazer a vontade de Deus é muito melhor. Estão lembrados quando o Senhor Jesus estava com a mulher samaritana e os seus discípulos haviam ido comprar mantimentos, e os seus discípulos voltam e querem dar a ele o que comer? Diz: não, não quero. O que foi isso? Alguém lhe deu comida? E ele diz, queridos, que a comida dele é outra: é fazer a vontade do seu Pai. A pergunta que eu faço para a minha vida e para a nossa vida como igreja hoje: até quando eu e você continuaremos a ter mais prazer nas coisas da carne do que nas coisas que agradam ao nosso Deus? Até quando nós iremos correr neste mundo para satisfazer mais os nossos prazeres do que satisfazer o nosso Deus? Até quando nós correremos nesse mundo desperdiçando a nossa força, o nosso tempo, a nossa juventude, a nossa vitalidade, os nossos recursos para satisfazer os nossos prazeres, para saciar a nossa carne? O Senhor Jesus foi tentado e ele saiu aprovado, irmãos. Que esta palavra sirva para a minha vida e para a sua vida. E aprendamos que mesmo cheios do Espírito, como Cristo estava, seremos tentados. O inimigo vai querer gerar dúvidas em nosso coração. E se essa noite você tem dúvida se é melhor correr as coisas desse mundo ou servir com fidelidade ao nosso Deus, que, não é, vocês tenham a segurança em proferir estas palavras: que vale a pena ser fiel ao seu Deus, porque não só de pão viverá o homem. Existe algo mais precioso, e é o quê? São as palavras do nosso Deus e a obediência a ela. Irmãos, só por aqui nós já poderíamos sair daqui esta noite pedindo bastante misericórdia ao nosso Deus. Mas o texto não termina, as tentações não encerram por aqui. No segundo momento, e aqui eu preciso dizer algo para vocês importante. Se você for ler o Evangelho de Mateus, você vai ver que as ordens dessas duas últimas tentações estão invertidas. Os teólogos liberais, eles pegam esse texto e outros e querem mostrar que existem erros, existem problemas que tornam esse texto difícil de ser crido como inspirado. Eu queria que nós fôssemos lá em Mateus, por favor, capítulo 4, de maneira muito rápida. Se você chegar em casa, posteriormente, você vai ter a oportunidade de ler Mateus capítulo 4, de 1 a 13. Você vai ver expressões como essa, no versículo 3. Então o tentador. Versículo 5. Então o diabo. Versículo 10. Então Jesus. É a ideia de que Mateus segue um relato cronológico. Ou seja,
uma coisa que aconteceu primeiro, e depois aconteceu isso, e depois aconteceu aquilo. Então, Lucas não está preocupado com esta ordem cronológica das coisas, de maneira que a última tentação pela qual Cristo passou, Lucas coloca num segundo momento. E talvez você queira uma explicação por que ele faz isso. As pessoas tentam de diversas formas explicar. Tem pessoas que vão dizer que a divisão do livro de Lucas sempre termina em Jerusalém, e por isso ele aponta para Jerusalém no último momento. Tem outros que vão dizer por causa de que ele tinha conhecimento de outros textos, como a concupiscência, o texto que fala da concupiscência da carne, dos olhos, do orgulho da vida, e que ele tentou encaixar aquilo. Olha, das mais diversas coisas. Não temos como. Tem pessoas que acham que era uma questão topográfica. Não, porque estava no deserto, depois do deserto ele foi levado para aqui e para aqui. E talvez, logicamente, era melhor assim, não sabemos. E poderíamos passar a noite toda aqui, quem sabe, falando a respeito disso, e não sairíamos de lugar nenhum. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o fato de Lucas mostrar essas duas últimas tentações invertidas não descredenciam a autoridade e a inerrância das Escrituras, de maneira nenhuma. Diante disso, ele continua dizendo assim, versículo 5 até o versículo de número 8. Vamos ler comigo? Queridos, e elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Jesus Cristo estava no deserto, ok? Há pessoas que digam, inclusive pastores que já viajaram para aquela região, que é possível, dada a geografia daquela região, você subir em um alto monte e você contemplar as diversas regiões, não é, ali de Israel. Queridos, eu penso um pouco como Calvino pensa a respeito dessa passagem. Calvino entende que esse texto aqui poderia ter sido uma visão. E o fato de ter sido uma visão não descredencia ou torna a tentação menos dolorosa ou, não é, fraca, descreditada por ter sido uma visão. Imagine o que é você estar no deserto e você ser elevado, como isso se deu, num momento, em um instante, você foi elevado. E diz o texto, e poderíamos, quem sabe, discutir, que todos os reinos do mundo foram apresentados a Cristo. Por exemplo, tivemos revelações da parte de Deus a João, a Paulo, Isaías, Elias, outros homens que, sabe, tiveram visões da parte de Deus, e aquelas coisas eram muito reais. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas vocês... Eu tenho um hábito, eu sonho muito, irmãos. Glória a Deus que o pastor não sobe aqui para ficar contando os sonhos dele, né? Conta os sonhos Mas eu sonho muito. E, irmãos, é impressionante como às vezes eu acordo angustiado, coração batendo, sabe? Tem pessoas, segundo relatos científicos, que morrem por causa de pesadelos. Pessoas que têm pesadelos e que têm ataques fulminantes por causa daquilo. Quem nunca teve um sonho e acordou desesperado? Tem alguma coisa aqui. Eu me lembro de Débora.
Irmãos, eu passei uma situação com Débora, que Débora estávamos viajando, e Débora acordou de noite dizendo que estava vendo um negócio dentro do quarto de Jesus. Um sapo, tem um sapo, eu, Jesus, me ajude. Vamos orar, minha filha, vamos orar para esse sapo ir embora. Sabe, ela sonhou com aquilo, irmãos, era algo tão real para ela, que era algo impressionante. O que é que eu quero dizer para vocês? De fato, algo aconteceu. O que eu quero dizer para vocês é se foi uma visão, ou se foi algo realmente real, no sentido de ser palpável, de maneira miraculosa, nós não sabemos. Mas há uma realidade imensa, e o fato de ser uma coisa ou outra não vai então desacreditar o poder dessa tentação em relação a Cristo. Então Cristo é levado e é mostrado para ele todos os reinos do mundo. Então disse o diabo, mais uma vez, o diabo usando da sua palavra contra, não é, aquilo que Deus outrora falou. Disse o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Poxa vida, pastor, como assim? Que Satanás poderoso é esse, pelo amor de Deus? Talvez teólogos peguem expressões como, não é lá de Efésios, para dizer que ele é príncipe da potestade do ar. Olha que autoridade, é verdade. O mundo jaz no maligno, 1 João, é verdade. Mas irmãos, Satanás, ele é um mentiroso, não se esqueça disso. O que eu quero dizer para vocês é que Satanás, ele tinha de fato uma grande influência. De fato, Satanás manifestava outrora o seu poder muito mais do que nos tempos de hoje. Mas ele ainda age com poder. Mas naquele tempo de Cristo, ele queria dar para o Senhor todos os reinos desse mundo, porque ele era o dono desses reinos. E é de se questionar, irmãos, porque eu posso imaginar até que ele era um príncipe, mas um rei, eu não consigo imaginar que a autoridade dos reinos estava na mão dele e não na mão do Senhor. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E certamente, irmãos, desde a criação do mundo, de eternidade a eternidade, todas as coisas estão debaixo do seu controle, do seu poderio. Dar a Cristo toda esta autoridade, esta glória desses reinos, já seria algo a ser, quem sabe, questionado. Cristo poderia dizer: rapaz, tu pode fazer isso mesmo? Será? Tu tem essa autoridade toda? Mas, digamos que você tem. O que você quer em troca? É quando ele vai dizer: portanto, se prostrado me adorares, ela será toda tua. Irmãos, o centro desta passagem é que havia uma perspectiva de Satanás em conceder um poder a Cristo, pelo menos essa era a proposta a ele, um poder ao Senhor, sem que ele passasse pela cruz. O centro desse texto, desses versículos, dessa segunda tentação, que para Mateus é a terceira, é este: era ser um rei sem precisar de uma cruz. Ele então, nesta segunda tentação, vai manifestar esse desejo pelo poder. Cristo, você que é filho de Deus, você olhe para tudo isso. Você quer reinar sobre tudo isso? Eu vou lhe conceder tudo isso.
Agora você só tem que fazer uma coisa: se prostrar e me adorar. Irmãos, aqui eu tenho para mim, por isso que Mateus encerra, e de ordem cronológica é a última, isso daqui é o ápice da tentação. É realmente assim dizer: volte-se contra o seu Deus e me adore. Eu vou lhe dar o poder que você merece. Mas o ponto central é o seguinte: você não vai precisar fazer aquela oração no Getsemane. Você não vai precisar ser cuspido. Você não vai precisar ser transpassado. Você não vai ser precisado ser cravado numa cruz como um malfeitor qualquer. O que eu te ofereço, Senhor Jesus, é um reino onde o caminho que lhe é proposto é um caminho que é diferente desse do Pai. O seu pai deixa você passar fome. O seu pai quer lhe levar para uma cruz. Mas eu quero fazer de você um rei, sem que você tenha que sofrer. Que palavras, irmãos, tentadoras. Eu fico imaginando essas palavras em nossas vidas, quando nos é fornecido poder, autoridade, pelos meios errados. Aqui, Satanás está questionando o plano de Deus para o seu filho. Você que é filho de Deus, o plano do Pai é a cruz. E o meu plano para você é você ser dono de todos os reinos desse mundo. Jesus Cristo, então, irmãos, mostrando a importância de conhecer as Escrituras para resistir aos ataques de Satanás e às suas mentiras e às suas dúvidas que são lançadas, ele responde no versículo 8: mas lhe respondeu, está escrito. Mais uma vez ele cita a palavra de Deus: ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele darás culto. Ele mais uma vez cita Deuteronômio. Agora Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Aqui, irmãos, estamos diante de uma das solas da reforma. Que sola é essa? Só lhe deu glória. A Deus toda a glória, Satanás. Eu não vou te adorar. Eu não vou seguir este caminho. Se o meu caminho é a cruz, que seja. Eu vou dar ouvidos e vou obedecer às palavras do meu Pai. E o meu Pai me ensinou, e está escrito, que eu não posso adorar a outro Deus. E não vou me curvar diante de você, Satanás, mesmo que você, de maneira enganosa e mentirosa, se ache dono de tudo isso ao ponto de me tornar rei, me livrando da cruz. Eu quero lhe dizer que eu vou fazer a vontade do meu Pai. Querido, deixe-me dizer algo para você precioso. A nossa caminhada neste mundo é uma caminhada, irmãos, onde nós levamos a nossa cruz, onde nós precisamos renunciar o nosso eu, a nossa vontade. Aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, essas pessoas não podem ser discípulos de Cristo. E o que Satanás está propondo é: largue esta cruz. Tem algo mais fácil, tem algo mais grandioso e poderoso. Quantas vezes o inimigo vem com suas palavras para dizer: olha, abandona a igreja. Para que ler essa Bíblia, irmão? Para que orar? Olha a tua vida, olha como é que tu está nesse deserto, tu está passando fome, tu quer ser fiel a esse teu Deusinho, e tu está sofrendo.
E sabe o que é que muitos fazem? É verdade. Eu acho que eu vou por esse caminho, porque esse caminho me proporciona uma riqueza e um poder e uma autoridade que parece que no caminho de Cristo eu não tenho. Quando nós olhamos para as palavras de Cristo, nós vemos a sua convicção, irmão, que o plano de Deus para a sua vida era um plano grandioso e glorioso, que não valia a pena andar por outro caminho, que não valia a pena fazer outra vontade, que não valia a pena abrir a mão de uma vida de agrado, de santidade, de consagração, de obediência plena e perfeita à vontade do seu Pai. Não valia. A minha oração, querido, é para que você possa, neste momento, contemplar essas palavras e refletirmos em nossas vidas como o inimigo, de forma sutil, tem tentado nos afastar, irmão, da cruz do Calvário. E deixe-me dizer algo para você, querido: não há glória sem cruz. Não há perdão de pecados sem cruz. Não há vida eterna sem cruz. Não há redenção sem um Cristo morto e ressurreto. Querido irmão, não dê ouvidos às tentações de Satanás. Adore e sirva ao seu Deus, e faça a sua vontade em todo tempo, porque certamente seguir a vontade e fazer aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aparentemente, pode não ser tão bom. Eu fico imaginando, vocês sabem que eu tenho dado umas caminhadas por aqui agora, e eu vi algumas vezes no domingo à noite, caminhando aí, descendo a ladeira, e eu ficava assim imaginando os irmãos olhando, não vocês, outros, olhando assim: eita, o pastor tinha carro, agora anda a pé. Irmão, olha, tá mais nem indo para a igreja, está doente. Vixe, mas pecado, irmão. Olha, não sei o que, irmão, tu viste? Irmão. E eu ficava descendo ali aquela ladeira e dizendo: meu Deus, eu acho que esse povo deve olhar assim e pensar tanta coisa, não é? Enquanto nas suas igrejas, o que é um pastor bem sucedido? É um pastor que tem um carrão maravilhoso. O que é um pastor bem sucedido? É o que enche a sua igreja e que tem conversões das mais diversas. O que é um ministério bem sucedido? É aquele que entra legiões de demônios e ele manda, sai tudo, meu Deus. Isso é um ministério bem sucedido. Querido, um ministério bem sucedido, uma vida de um crente bem sucedida, é uma vida de fidelidade e obediência ao seu Senhor. Se você vai ter que passar por muitas lutas, que passemos. Se vamos ter que muitas vezes passar por desertos e sermos chamados a trilhar outros caminhos, que digamos não. Porque a nossa vontade não são as coisas desse mundo, o nosso prazer não são as coisas desse mundo, não é correr atrás das riquezas desse mundo, que a ferrugem e a traça corrói, mas é alcançar e buscar tesouros nos céus, é viver para adorar e servir ao nosso Senhor em primeiro lugar sobre todas as coisas. Pastor, não sou idólatra não, eu só me curvo diante do Senhor. Tudo aquilo que tem roubado a sua força, o seu tempo, o seu esforço, e que você gasta mais tempo com essas coisas do que com o Senhor, é um ídolo em seu coração. Que essa noite esse ídolo caia por terra,
Que os postes ídolos sejam derrubados do seu coração em nome de Jesus. E que você viva para a glória de Deus. Querido irmão, no último momento, é quando Jesus Cristo, ele passa pela terceira tentação, que em Mateus é a segunda. Dizendo assim, leiamos. Então, então levou a Jerusalém. Se Satanás o levou a Jerusalém, novamente nós podemos aqui imaginar como é que isso se deu, não sabemos. Mas de fato, ele estava em Jerusalém com a permissão do próprio Deus para isso. E ele colocou sobre o pináculo do templo. Esse pináculo, irmãos, literalmente é a asa do templo, ou a ala. Não sabemos ao certo onde é, mas há quem diga que era o muro externo do templo, que dava para o vale de Cedron. E esse ponto mais alto deste muro, até o final do vale de Cedron, tinha cerca de 150 metros. Segundo a tradição, o Eusébio de Cesareia, ele relata que Tiago, irmão de Cristo, foi martirizado ali, sendo lançado desse pináculo para cair lá embaixo, então, sendo assim morto. Então, sobre esse pináculo, Jesus Cristo é colocado, e há quem diga, irmãos, não é, que havia uma tradição entre os rabínicos, por assim dizer, de que quando o Messias viesse, ele seria, não é, colocado em um lugar alto, de uma região santa. Era como se, aos olhos dos judeus, Jesus Cristo está ali em cima, e fazer aquilo que Satanás estava mandando, fosse testificar que ele realmente era o Messias. Quando ele coloca naquele pináculo, ele vai dizer mais uma vez a palavra de Satanás: se és o Filho de Deus. E olha a preocupação de Satanás, gerar dúvida, quem sabe, em Cristo, ou fazer com que ele, não é, ouça a sua voz. Se realmente tu és, atira-te daqui para baixo. E você se pergunta, qual é o objetivo de se atirar daqui para baixo? É pelo que se segue. Ele diz, olha, quem sabe o plano do teu pai para você é você entrar em Jerusalém, sentado no jumentinho, para você, né, depois passar uma ceia, e você vai ser traído, e você vai ser preso. Deixa eu dar uma outra proposta. Olha outra proposta, que maravilha. Você vai ficar aqui em cima, e segundo essa tradição rabínica, esse Messias que viria faria alguma coisa nesse sentido. Então você testificaria que você era o Messias, mas muito mais do que isso. A partir do momento que você pular daqui de cima, e que os anjos vierem e te pegarem, isso vai ser maravilhoso para você. Por quê? Porque realmente você vai ser exaltado como o Messias. Você vai ser então, vai receber as glórias, as honras que lhe é devida, a partir do momento que você se lançar daqui e os anjos vierem te buscar. Porque afinal você é filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, lá no Salmo tal, e olha, quem acha que Satanás não conhece as Escrituras, não é verdade? Segundo o reverendo Leandro, ele um maior teólogo, que existe. É um grande conhecedor das Escrituras. Então, imagine o que é Satanás fazendo uso das Escrituras para dizer: Cristo, o que eu quero lhe oferecer é uma glória. É a glória. E mais uma vez ele quer livrar Cristo do quê? De fazer a vontade de Deus.
Não precisa fazer a vontade do Pai. Eu tenho outra solução. Você vai ter uma glória, sem necessariamente precisar passar por tudo aquilo. Não precisa sofrer. Você vai ter uma glória. Você vai ser exaltado, você vai ser honrado. Imagine as pessoas, apesar do relato não dizer que tinham pessoas, mas imagine o que vão testificar algo grandioso. Eis aqui o Filho de Deus. Irmãos, versículo 10, porque está escrito: aos teus anjos ordenará o teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas tuas mãos e não tropeçarás em nenhuma pedra. Que maravilha! Tudo que a gente fizer, não Deus vai estar lá, vai sustentar, vai prover, vai. Vamos voltar para o texto que ele cita. Ele está citando o Salmo 91. Vamos para o Salmo 91. Satanás, irmãos, ele pode conhecer muitas escrituras, mas ele distorce a escritura também como nenhum outro. E ainda hoje ele usa falsos profetas e pregadores para distorcerem as escrituras e pregar as suas mentiras. Salmo 91. Olha o versículo 1, nós vamos ler alguns versículos. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra no Onipotente, diz o Senhor. Ele está falando a respeito daqueles que estão debaixo da mão de Deus. Então, não é qualquer um. São aqueles que estão debaixo da mão de Deus. Vamos mais adiante. Versículo 4. Sobre as suas asas estarás seguro, e a sua verdade é pavês ou escudo. Então, são aqueles que estão debaixo dos cuidados de Deus, aqueles que são chamados filhos de Deus, que pertencem a Deus. Este salmo está se dirigindo para esses. Mas Satanás citou o versículo 11 e 12. E olha o que é que ele cita aqui. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Satanás ficou por aqui. Mas leia o resto. Em todos os teus caminhos. Irmão, que diferença esse texto faz? O texto de Salmo, ele quer nos ensinar que Cristo, que Deus, ele vai guardar, sim, aqueles que são seus filhos, que estão debaixo de suas asas e que andam debaixo da sua vontade, dos seus caminhos. Não é a promessa para vai para o mundão, faça o que você quiser e o Senhor vai estar lá te protegendo, maravilha, te guardando. A ideia não é essa. É a ideia, aqueles que são justos, aqueles que fazem a vontade do Pai, aqueles que andam no caminho do Pai, esses estão debaixo da proteção e do cuidado do Pai. Por isso, quando Satanás diz essas palavras, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem, é para guardar aqueles que andam no caminho de Deus, que fazem a vontade de Deus. O que Satanás está propondo a Cristo é uma glória, e por isso o nosso terceiro ponto é esse desejo pela glória. É uma glória sem cruz, é uma glória sem sofrimento, é uma glória que você não precisa obedecer e dar ouvidos à voz do seu Pai, é uma glória que você não precisa andar por esse caminho, é só você fazer esta outra coisa que você alcançará. Cristo responde, irmãos, aquela palavra distorcida no sentido de estar incompleta, porque ele citou a Bíblia. Mas a aplicação que Satanás queria fazer estava distorcida. A proposta que Satanás estava fazendo para Cristo era: Cristo, você pode ser mais do que isso. Você pode, desfrutar de algo mais. É quando Cristo então respondeu. Respondeu-lhe Jesus: está dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus Cristo mais uma vez cita Deuteronômio. Deuteronômio 6:16. Ele está citando, irmãos, Deuteronômio,
que aponta para Êxodo. Na verdade, Êxodo capítulo 17, versículos 1 a 7. Algo que aconteceu no deserto, lá em Massá e Meribá, quando o povo estava passando por privações, o povo estava com sede, o povo dizia: olha, tu nos tirasse lá do Egito para a gente morrer de fome aqui. Olha, Deus, está errado esse negócio. E meus irmãos, naquele momento há o relato bíblico, e as pessoas queriam pegar Moisés, tal, acabar com a vida de Moisés. E diante daquelas murmurações, diante dos questionamentos a respeito de Deus, do seu plano, da sua obra, da sua vontade, eles então tentaram Deus. E Deus então diz: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás, o meu Pai tem um plano perfeito para a minha vida. Eu vou alcançar a glória seguindo a sua vontade. Essa glória passageira, esse momento de exaltação que você quer me proporcionar, esse desejo que você quer criar no meu coração, não adianta. Eu não vou tentar o meu Pai. Eu vou fazer a sua vontade. Eu vou fazer a sua vontade. Eu não vou tentá-lo. Querido, a proposta de Satanás então era esta: era fazer com que Cristo alcançasse algo contra a vontade do seu Deus. E mais uma vez, Cristo diz que não, que vai fazer a vontade do seu Pai e não vai colocar os planos de Deus à prova e nem vai tentar o seu Pai, o seu Senhor, o seu Deus. Ele é Deus. Então vemos, irmãos, as 3 tentações de Cristo. E nessa última, se nós formos olhar para ela, nós vamos aprender, irmãos, que Satanás, ele é ardiloso no que diz respeito em usar as Escrituras contra nós mesmos. Sabe quando você está assim, passando por algumas lutas, não é? Algumas privações, e às vezes surgem irmãos para falar da parte de Deus, palavra de Deus, irmão, e cita até uns versículos assim que você faz: mas rapaz, será que é isso mesmo? Não é? Não conhecem as Escrituras. Pastor, eu estava passando por uma situação muito difícil e chegou um irmão para mim e deu aquele versículo: faz por mim que eu te ajudarei, alguma coisa, faz por ti que eu te ajudarei. Que versículo é esse, irmão? Não existe isso. Ou então aquele outro versículo: pastor, eu estava em casa e uma irmã se levantou lá e disse: olha, mente vazia, oficina do diabo. Espera aí, pastor, há um analfabetismo bíblico, bíblico, terrível. As pessoas não conhecem as Escrituras. Satanás se aproveita disso, irmãos, para fazer com que você, dê ouvidos a essas heresias, a essas mentiras. Essa teologia da prosperidade que tem sido pregada por aí afora é mentira do diabo. Irmãos, pessoas que pegam textos assim separados da Escritura, fora do seu contexto, desenvolvem uma teologia, um dos princípios básicos da hermenêutica reformada, de interpretação bíblica, é que você precisa analisar o texto à luz do seu contexto e à luz de todas as Escrituras. Se você lê aqui o texto e você entendeu, o homem pode pecar. Eita, rapaz. Aí você vê o contexto, e eu acho que minha interpretação está errada. Você vê na Bíblia nada disso, é porque, irmão, provavelmente você não está entendendo o que o texto está dizendo. Precisamos conhecer as Escrituras. E Jesus Cristo, por conhecer, não caiu na sutileza de Satanás. Disse: epa,
rebateu Satanás. Mateus vai usar a expressão aqui, também está escrito. É como se ele tivesse assim: você não está usando a escritura? Deixa eu também usar outra. E então, irmãos, é como se aquele texto que Cristo usou apaziguasse os ânimos de Satanás em, tentar usar as escrituras para ludibriar o Senhor, Ele mesmo, que é quem revela as escrituras, Ele mesmo sendo o próprio Deus e conhecedor de todas as coisas. Então, irmãos, precisamos conhecer as escrituras e aprender dela, porque o Satanás é sutil em propor e ensinar coisas que querem levar os homens à glória, quando na verdade precisamos conhecer melhor a vontade e os propósitos do nosso Deus. A palavra de Deus, por exemplo, disse: com Cristo nós sofremos, com Cristo nós seremos glorificados. Um dia, a glória também desfrutaremos dela. E não há outro caminho para a glória a não ser por meio de Cristo. Talvez você consiga, algum sucesso nesse mundo. Talvez você consiga a glória de homens no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, dos seus amigos, aplausos. Que bom, que maravilha. Uma vida buscando essas coisas, e você conseguiu. Você seguiu um caminho distante de Deus e você conquistou tudo isso, maravilha. Você pode conquistar isso também com Deus, mas você conquistou isso sem Deus. Mas depois da morte, querido, segue-se o juízo, e somente através de Cristo desfrutaremos da verdadeira glória. Por isso, se é necessário passar uma vida carregando uma cruz aqui, que carreguemos, porque Cristo muito mais fez por nós. E um dia, irmãos, adentraremos numa glória eterna, e lá essa angústia no teu coração não mais existirá, e as lágrimas nos teus olhos serão enxugadas, e todo sentimento que causa temor à tua alma já não mais existirá. Já não seremos mais perseguidos, já não seremos mais injuriados. Desfrutaremos de uma glória plena, e essa glória, meu irmão, só vai ser desfrutada através de Cristo, fazendo a vontade do Pai, trilhando os seus caminhos. Desfrutaremos de uma verdadeira glória. Você deseja uma glória? Deseja uma glória eterna, irmão. O que Satanás queria propor estava além disso. É quando o texto se encerra com o versículo 13 dizendo, vamos ler? Passadas que foram. Talvez você olhe assim: o diabo se aproximou e se retirou. Em Mateus você vai ver a expressão que ele usa, retira-te de mim. Após a última tentação, Jesus dá essa ordem para Satanás: retira-te de mim. É quando Satanás, ele se retira depois de toda sorte, olha essa expressão, toda sorte de tentações. Cristo foi tentado das mais diversas maneiras, das mais diversas formas. E aqui vem algo impressionante. Ele foi retirado, apartou-se dele até momento oportuno. Outros embates ainda viriam. Pastor, eu venci esta tentação, mas ele vai voltar. E ele vai lhe tentar de novo, e de novo, e de novo. Que assim como Cristo, tenhamos a espada do Espírito embanhada em nossas mãos, para resistir o dia mau, o dia quando seremos então atacados pelo nosso inimigo. Mas vale a pena dizer para vocês, irmãos, que essa história não terminou assim. Vamos para Mateus, capítulo 4. Versículo 11 diz assim:
Com isso, deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Ao final daquele período de tentação, Cristo recebe das mãos do próprio Pai a manifestação da sua aprovação, do seu cuidado. Cristo é servido pelos próprios anjos, recebe a aprovação e as bênçãos, o suprimento, o sustento, a vitalidade da mão do próprio Pai. Querido irmão, eu queria encerrar esta mensagem trazendo algumas lições para a gente, que você tenha isso em sua mente, em seu coração. Mateus, quando escreveu lá o seu evangelho para os judeus, e vê Cristo citando Deuteronômio e fazendo essa ligação com Israel, o povo deveria se sentir assim, maravilhado. Mas Lucas, ele quer ligar isso daqui com Adão. Lá em 1 Coríntios 15, 45, você não precisa abrir. Lá vai dizer que existe um primeiro Adão e existe um segundo Adão. Que o primeiro Adão, ele estava no jardim do Éden, nos seus deleitos, prazeres, cercado de alimento, cercado de todo sustento, tudo o que ele precisava. Que lá naquele Éden, esse primeiro Adão, junto com Eva, foram alvos da tentação de Satanás. E que lá também havia um fruto. Lá também queria ter sido despertado a cobiça em seus corações. Lá também foi usado a palavra de Satanás contra a palavra de Deus, quando Satanás diz: não é verdade que vocês não podem comer de nenhum desses frutos? Não, espera aí. Lá no Éden, no primeiro Adão, onde havia todo um contexto para resistir à tentação, porque até então não havia pecado, e a semelhança do primeiro Adão com Cristo é que eles não eram detentores de naturezas pecaminosas. Em uma situação de total favorecimento, por assim dizer, Adão, ele come do fruto e cai. Eles ouvem a voz do tentador e o mundo então passa a um estado de pecado e miséria. Lucas, ele está preocupado em mostrar isso. Lucas, ele está preocupado em dizer: vocês são filhos de Adão, Cristo é filho de Adão. E por que ele quer mostrar que Cristo é filho de Adão na genealogia? Para mostrar, ele é o segundo Adão. E da mesma forma como os pais foram tentados, Cristo também foi tentado. Querido irmão, sendo que Cristo foi tentado num deserto, sendo que Cristo foi tentado com fome, sendo que Cristo foi tentado com as mais diversas provações e passou por todas elas sem pecado. Cristo não comeu do fruto, Cristo não deu ouvidos à voz do tentador. Cristo contemplou com os olhos quando Eva viu que o fruto era desejável aos olhos. Adão, Cristo, ele contemplou os reinos desse mundo, viu que eram desejáveis, mas resistiu. Adão e Eva, para ter entendimento,
e alcançarem uma glória, eles se sujeitaram à voz do tentador. Cristo, mesmo diante da proposta da glória, ele fez a vontade de Deus. Ou seja, como diz lá em João, de tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, Cristo venceu, não comeu fruto. A concupiscência dos olhos, contemplou os reinos, venceu. O orgulho desta vida, para ser glorificado, Cristo venceu. O primeiro Adão caiu em todas estas coisas. O segundo Adão, que é Cristo, venceu em todas estas coisas. Abramos a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as nossas semelhanças, mas sem pecado. Querido, a lição que fica para a minha vida, para a sua vida esta noite, é que Cristo é completamente habilitado para nos ajudar nesta tarefa de resistir ao tentador. Cristo venceu Satanás com a sua morte e ressurreição, mas ainda hoje ele exerce pouco de influência, mas exerce em nosso meio. Ele vai querer lhe destruir, querido. Mas se achegue a Cristo com confiança. Aprenda com Ele a se encher da palavra de Deus, para com a espada da verdade fustigar o seu inimigo. E que você possa fazer, em nome de Jesus, a oração que Spurgeon fazia e que eu passei a fazer em minha vida. Quando ele dizia que orava a Deus, pedindo para que Deus retirasse do seu coração o desejo de pecar. Mas ele dizia: mas Deus, se ainda esse desejo persistir, me livra da oportunidade de pecar. Que essa seja a nossa oração, que esse seja o nosso desejo. Uma vida de obediência ao nosso Senhor. Fazer a vontade dEle, viver para a sua glória. E que Satanás possa cada dia testificar a sua derrota. Porque Cristo é o nosso Rei, é o nosso sacerdote, é o nosso profeta. Vamos orar ao nosso Senhor esta noite. Vamos colocar em pé?